Naquele dia que gritei, ele me ouviu, e a tempestade então se acalmou. Naquele dia que gritei, ele me ouviu, e a tempestade então se acalmou. Livrou minha alma da morte, livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte, sou um milagre. Aqui estou. Ministério de música, de dança, Cristo Libertador. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte, sou um milagre. Aqui estou. Aleluia. Transformou o meu lamento. Aleluia. Em dança de avivamento. Aleluia. Transformou o meu lamento. Aleluia. Em dança de avivamento. É isso aí, eu gostei de ver aí, ó. Como é que é esse ministério de dança também? Show de bola, uma salva de palmas para as meninas aí. Muito legal. Você também dançou muito legal, tá bom? Ok, parabéns. Gente, dançar, fala que faz bem, né? Dançar, cantar, pregar faz bem também, servir a Deus faz muito bem. Um sentido de vida, Fred. Você, como é que era a tua vida antes de Deus e depois que Deus entrou na tua vida? Não tinha sentido de vida. Eu acho Pura e simplesmente, né? Pura e simplesmente. Eu acho que qualquer ser humano, né? Quando não tem encontro com Jesus Cristo, ele não tem sentido claro na vida. Mas e aí você, como é que era? Você, o que mudou? Eu era um jovem do mundo, vivia as coisas do mundo, buscava preencher a minha vida com as coisas do mundo e sempre tentando preencher, mas de fato sempre vazio. Então, simplesmente decorriam anos e nada mudava. Então eu vejo que, até por aquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz, que nós fomos criados por Deus e para Ele voltaremos. Então a gente tem um vazio existencial, que é a falta desse Deus. Então eu acredito que qualquer alma que fica vagando sem buscar ser preenchida por Cristo, ela sempre vai se sentir vazia. Então o sentido só adquire quando você conhece Jesus Cristo. Maravilha. O Santo Agostinho tem uma frase que eu acho tão linda, eu sempre guardei essa frase desde pequeno. Diz assim: o homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, que tenta preencher com qualquer outra coisa. Você já tentou também preencher o vazio que tem no seu coração, Luiz, com outras coisas que não foram Deus? Eu acho que esse desejo de estar sempre tentando preencher, ele é eterno, né? Por mais que hoje eu, com a minha consagração de vida, há sempre essas vozes, né? Há sempre um clamor, né, externo do nosso coração, que vem dizer, poxa vida, mas não está faltando alguma coisa, né? Então me parece assim que muitas vezes a nossa própria consagração, a nossa própria entrega, ela passa por provas, né? Justamente por isso, será que está pronto? Será que está bom? Será que você tem tudo? Só um rápido parênteses, né? Uma vez, eu tenho 3 filhos, como eu falei, 3 crianças, né? Mais velha tem 9 anos. E uma vez meus filhos ali correndo no meio de uma confraternização, eu conheci uma mulher, falei rapidamente o que eu vivia, falei, olha, eu deixei meu trabalho, eu deixei tudo, né? Aqui estão os meus filhos, hoje eu trabalho para Deus, né? E ela falou para mim assim, você não se sente um irresponsável por criar seus filhos assim? E por um instante eu até pensei, poxa, será que eu sou irresponsável? E me veio no meu coração, rapidamente falei para ela assim, você sabe que me lembra mais o amor da minha mãe na minha infância? Ela falou não, né? Óbvio, não. E eu falei para ela, quando a minha mãe chegava da feira e trazia um pastel para mim. E eu falei para ela, e nesse momento ela disse assim, eu também me recordo da minha mãe chegando com um pastel, isso parece que nos faz sentir um amor de alguém que estava na rua e lembrou da gente, né? E eu falei para ela, você sabe que eu não tenho dinheiro para comprar o pastel. Mas a obra da comunidade alcançou
o homem que é dono da barraca do pastel. E toda quinta-feira, quando eu vou na feira, ele não me deixa sair da feira sem pastel. Né? E eu disse para ela, o meu Deus, ele é tão grande que ele não deixa faltar nem o pastel. Não deixou faltar o pastel, não deixou faltar a escola, não deixou faltar nada. E eu ainda brinquei com ela, falei, acho que quem é responsável é quem confia em si mesmo para cuidar dos seus, né? Eu acho que é isso que preenche, isso que dá sentido, né? Vocês vivem da providência, não é isso? Explica isso pra gente. Nós que somos irmãos que fazemos parte da comunidade de vida, nós abrimos mão do nosso trabalho secular para entregar o nosso tempo, tudo que temos para Deus. Então, por exemplo, eu já morei... Não tem salário. Não temos salário. As nossas necessidades são sustentadas pela obra da comunidade, pelas doações, pelas pessoas que contribuem com a comunidade. Por exemplo, eu já morei em 3 casas de missão diferentes. Né? Hoje eu moro aqui em Campinas. Depois daqui do programa a gente vai comer um pastel, o de hoje está garantido. A gente já, nossos amigos que também a gente de vez em quando se encontra na feirinha de São Paulo, vou te indicar quando você for para lá, beleza? Está garantido mais esse pastel. Agora é interessante, né? Deus provê uma casa, Deus provê a transmissão de televisão e produção de programas, e é o mesmo Deus que de repente, no simples, ali a pessoa pastel. Deus, ele se preocupa com a gente. Isso é muito importante, né? Só em Deus, não é isso? Tem uma canção tão linda que fala disso. Você conhece essa canção, Maria do Rosário? Um pouco. Tem que confiar só em Deus, entregar a vida nele. Sim. Essa natureza inclinada da gente ao pecado é que nos faz, às vezes, pensar que Deus não supre a nossa vida, né? Nós temos uma inclinaçãozinha para o pecado, né? Inclinaçãozinha não, inclinação zona, né? Mas Ele sempre olha para nós, Ele sempre está tão atento à nossa vida, né? E quando a gente diz um simzinho desse tamanho, não é? Não é, pessoal? Não é? A gente diz um sim desse tamanhinho para Ele. Ele diz um sim desse tamanho, de braço aberto na cruz para nós. E nós vemos que se doar para Deus, se consagrar a Deus, é tão pouco diante de tanto não que Deus recebe. Jesus é tão esquecido, não é? A indiferença dessa geração, eu imagino que nunca houve uma geração tão indiferente a Deus como essa que nós vivemos hoje. Vocês concordam comigo? É tanta indiferença com Deus, tanta indiferença com o nosso Deus. E eu penso que a Santíssima Trindade nos abraça com tanto amor quando a gente diz um sim para Ele. Ele vem com tanto carinho para nós e fala, esse quer se parecer com meu filho. Não é? Tudo bem que a gente tem inclinação para o pecado, que a gente fala não às vezes, muitas vezes. Mas o sentido da vida é outro. E não precisa ser padre, freira, nem leigo consagrado ou viver numa comunidade. Uma mãe de família na casa fazendo comida. Pode se entregar a Deus. Se entregar a Deus. Um pai de família indo para a fábrica trabalhar. Um filho indo para a escola se consagrar. Se os pais ensinarem esse filho a se consagrar. Por isso nós estamos trabalhando aqui nessa rede século XXI, não é verdade? O nosso trabalho aqui é esse. Quantas emissoras de televisão, de rádio. Como seria bom se as pessoas descobrissem o que um dia nós descobrimos, não é verdade? E é essa alegria que deve mover o nosso coração. E a gente buscou mostrar para você que está em casa, esse Deus que está perto.
ninguém serve a Deus. Eu digo, eu vim para servir, mas você vai servir porque Deus te tocou, porque Deus te curou. E não espera estar pronto, porque Ele vai curando no caminho, né? Você vai evangelizando e sendo evangelizado. Você vai curando o coração das pessoas e Deus vai curando o teu coração. Você vai cuidando das famílias dos outros e Deus vai cuidando das tuas famílias. E é nesse sentido que a gente entende. Poxa, você não está cuidando da sua família? Vou dar um testemunho a vocês. Estou aqui hoje, há 4 dias, sem ver os meus filhos e a minha esposa. Vou chegar em casa, vou abraçá-los, vou amá-los, mas eles entendem que é preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é claro que a gente também organiza a nossa agenda, porque a gente entende que, por exemplo, o caso da Maria do Rosário, ela consagrou a sua virgindade, vivendo um celibato, fez um compromisso diante do bispo, não é isso? Na cerimônia, Dom Murilo ajudou ela nesse processo. O nosso querido amigo Fred, um jovem aí, pregador, estava pregando em grupos da Renovação Carismática, agora no Monte Sinai, não é isso, Fred? E um leigo que é casado. Aí a história com a gente é diferente, não é isso? A história com a gente, nós precisamos também cuidar da nossa família no sentido, é claro que eles têm um compromisso com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas assim, a gente precisa cuidar da nossa igreja doméstica. Eu acho que é importante falar isso, porque tem muita gente que às vezes sabe o que é que acontece, encontra o sentido da vida na igreja, só que foge dos problemas que estão em casa. Tem muita gente que se esconde na igreja. Isso e abandona a família. E abandona a família. Então é por isso que a igreja também fala muito disso. Olha, é importante cuidar dessa igreja doméstica. Eu tenho esse cuidado, mesmo com uma agenda louca dessa evangelização, porque ao mesmo tempo que a gente tem muita gente que desagrada o coração de Deus, que abandona, e quando o jovem ele é ateu, antigamente ele era um ateu disfarçado. Hoje não. Ele briga, ele luta, ele fala e faz protesto. Então, nesse sentido, é muito agressivo. Só que eu acredito muito naquela frase também, e que o que tranquiliza o meu coração e me faz evangelizar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É um tempo também onde a gente vê, ao mesmo tempo, muita incredulidade, mas quando o jovem vai para Deus, ele vai mergulhando de cabeça e se entrega mesmo numa vida de santidade. Então, eu tenho encontrado também, por onde eu tenho passado, muitos e muitos jovens, muitas e muitas famílias se entregando para Deus. Luiz, a importância de valorizar a família, né? Se entregar para Deus, mas também cuidar da própria família, não é isso? Também tem que, essa importância da igreja doméstica. Hoje, quando a gente vai falar da família, até para as comunidades que vão nascendo, a gente vai até orientar os irmãos que estão começando comunidades. Tome cuidado para não esquecer a tua casa, né? Tome cuidado para não deixar a tua família, porque a família, o matrimônio, ele é um sacramento, né? Então, primeiro vai cuidar da tua casa, da tua família. Em um desses encontros com comunidades nascentes, uma vez uma mulher disse assim: Luiz, o meu marido não quer que eu venha para a comunidade, o que eu faço? Né? E com muita simplicidade, né, eu falei para ela: vai para casa então, né? Vai cuidar do teu marido, né? Vai cuidar da tua família, vai cuidar dos teus filhos, porque se você não conseguir consagrar a tua casa, a tua família, o teu matrimônio, vai ser vazia a sua consagração na comunidade. Pensa no coração de Deus triste de ver uma pessoa consagrada que abandonou a família. Né? É incoerente, né? É vazio, você esvazia a própria consagração. Então hoje é muito comum esse passo, né? Hoje a gente vê pregadores, não só em comunidades, mas muitas vezes pregadores que têm uma vida diante do microfone e uma vida diante da família, né? Então a coerência de vida diante da sua promessa matrimonial, ela precisa estar à frente, né? A nossa casa, inclusive, diante da igreja, uma das maiores preocupações da igreja com as novas comunidades são as famílias, né? Onde o que mais preocupa a igreja hoje são os filhos desses casais que estão se consagrando, são as esposas, são os maridos, é a fidelidade, é a grande preocupação da igreja. Então, em primeiro lugar,
para nós que somos famílias, que somos pais, sim, temos a consagração, mas em primeiro lugar a nossa casa. Maravilha. Tem um texto aqui maravilhoso que a gente retirou de um site, inclusive de um amigo, que eu quero mandar um abraço para ele. Ele que foi da Opus Dei durante muitos e muitos anos, uma obra religiosa, uma obra na igreja muito interessante também. Eles têm uns numerários, né, que se consagram a Deus. Por exemplo, o caso do Jean Lawande, professor da USP, se consagrou como numerário durante muitos e muitos anos, né? E ele tem um trabalho num site chamado otopus.com, muito bom, de filosofia. Na minha época já da faculdade de filosofia, já há quase 10 anos atrás, eu já consultava os textos dele, e hoje a gente encontrou uma reflexão de um Lawande também, né? O nosso, deixa eu citar o nome dele aqui, ó, o João Sérgio Cury Lawande, de uma nota de uma conferência que aconteceu em São Paulo para universidades do projeto universitários do projeto Universidades Renovadas, falando justamente sobre o papel dos leigos, comentando a exortação apostólica Christi Fidelis Laetici, que é do Concílio Vaticano II, que fala justamente sobre o papel do leigo. Interessante, ó, sobre vida de santidade. Olha que lindo isso aqui, ó. Hoje como nunca, urge que todos os cristãos retomem o caminho da renovação evangélica, acolhendo com generosidade o convite apostólico de ser santos em todas as ações. Então é isso, está lavando louça? Santo. Está indo para a fábrica? Santo. Está comendo pastel? Na santidade. Todos os fiéis são convidados e têm por obrigação tender à santidade e à perfeição do próprio estado. A vocação à santidade mergulha em suas raízes no batismo, volta a ser propostas pelos sacramentos, sobretudo pela Eucaristia. Os cristãos são santos e por isso são convidados a trabalhar para Deus. Então, viva a santidade, não uma santidade desvinculada da vida, uma santidade enraizada, com raiz, com o pé no chão, o coração no alto, mas as mãos estendidas para os irmãos, para a gente fazer a obra de Deus, o reino dele acontecer aqui nessa terra. Seja santo, um leigo santo. Vamos junto, Cristo Libertador, cantando mais uma para a gente aí, vai lá. Bendito seja o nome do Senhor, nos reuniu para provar seu amor, grandes obras ele faz por nós. Bendito seja o nome do Senhor, e correndo ao encontro do amor de Deus eu vou, não importa a tristeza, me alegrarei no Senhor. Sim, me alegrarei